Fala, meus amigos do Escrita Livre, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um áudio para vocês aqui no podcast Escrita Livre, o podcast aí do escritor para escritores e também para leitores, curiosos, para todo mundo que quer saber um pouco mais do nosso universo, o universo da escrita, da leitura. Você que está começando a escrever agora, você que já escreve, a gente está sempre movimentando esse barco aqui, aí na intenção de trazer novas ideias, novos aprendizados. E hoje é um dia mais do que especial. A gente ficou um bom tempo aí sem o Escrita Livre, mas foi por um bom motivo. Eu estava correndo atrás de algumas coisas e finalmente consegui alcançar aí o objetivo, a missão que eu tinha traçado para mim mesmo. E vocês já devem ter visto aí pelas descrições, por fotos, que a gente vai falar hoje por aqui. Então eu tenho aqui duas pessoas para apresentar para vocês. Não são pessoas convidadas que vai vir e depois vai embora. E o que eu fiz? O que eu aprontei? Passei esse tempo aí caçando participantes, integrantes para o time do Escrita Livre. É isso aí. Então acabei encontrando aí o João e o Paulo. Então hoje a gente vai ficar conhecendo essas duas pessoas que a partir de hoje vai estar aqui no Escrita Livre, trocando uma ideia, sempre agregando aí aprendizado, experiência. Então eu não vou ficar falando aqui sozinho, né, para sempre. Agora eu tenho meus companheiros de batalha, o Paulo e o João. Então vou chamar eles para a roda aí. Paulo, João, sejam muito bem-vindos aí ao Escrita Livre. Espero que vocês se sintam em casa a partir de agora. O programa aí também é de vocês. E vamos bater esse papo aqui, vamos mostrar aí para os nossos ouvintes quem são essas duas pessoas que agora estão fazendo parte do nosso time. Pode ficar à vontade aí. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, Rafael. É um prazer enorme estar aqui do lado de você, do João. Um grande salve aí para os amantes da escrita e da literatura. Muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo aí. E cadê o João? Opa, salve aí, Paulo e Rafael. É o João Gabriel. Queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco da minha experiência e ouvindo também um pouco do que vocês têm para dizer. E tô muito empolgado, cara, para esse novo projeto. Eu também tô super empolgado aqui. Várias ideias assim pra gente já começar a trabalhar junto mesmo e colocar o Escrita Livre ali, tipo, amarrado num foguete e só subir. E aí hoje a gente vai aproveitar e contar como que foi, né, essa história que chegou aí até o ouvido de vocês, que o Escrita Livre estava procurando aí integrantes, porque a gente tem uma pessoa em comum, né? Ouvi muito falar de vocês através de um outro canal, que é o canal aí do Eduardo. Também o Thiago Cabelo, que faz parte lá, né, no Minipod. Grande que dá o Minipod. curso, sim, dá o curso aí, o Thiago, né? Qual que é o nome do curso mesmo? O Thiago, é Ferramentas... Opa. Teorias e ferramentas da ficção. Esse mesmo. Isso aí. Eu não tinha decorado o nome ainda do curso dele. Mas aí eu falo um pouco aí, vocês se conheceram através do curso do Thiago mesmo? Exato, a gente se conheceu no curso, né? O curso, na verdade, ele tem uma duração grande, né? Ele começa em março e termina só em dezembro. Então é tempo de sobra para o pessoal se conhecer, né? A gente não só trocava ideia durante a aula, como também em momentos fora da aula, em outros dias, né? As aulas eram de quinta. E aí de terça-feira a gente sempre marcava uma chamada com a galera pra gente conversar um pouco a princípio sobre literatura, mas aí acaba que a gente acaba falando de outras coisas também. E a gente acabou se tornando amigo, chegamos até a nos conhecer pessoalmente em São Paulo algumas semanas atrás. Então, assim, foi uma relação que começou no curso, mas vai seguir aí pra vida, com certeza. Sim, com certeza. Assim como você tinha dito também, Rafael, eu e o João, a gente também costumava ouvir, né, o saudoso Minipod aí, e o interesse pela oficina literária, pelo curso, né, do Thiago Cabelo surgiu daí, né, pela divulgação lá, e daí a gente se conheceu, e aqui já em 2022, já acabou o curso, né, agora o Thiago tá montando outras turmas,
mas o contato se mantém, né? Nós tornamos um grupo de escritores bem unidos aí. Inclusive é um prazer também ter conhecido agora, né, mais recentemente também, Rafael, você, mais um novo escritor aí, que com certeza eu vou estar aprendendo muito contigo, cara. E a gente continua então com esse grupo, né, de escritores aí que se formou no ano passado. E acabou que foi o próprio Thiago, né, que juntou a gente, né? Ele mandou no grupo que a gente tem do Telegram, lá falando, vocês lembram do Rafael Albuquerque, que participa também lá do Minipod, mandando e-mails e tal. Ele tava com um projeto de podcast, tá querendo chamar novos parceiros pra estar com ele e tal, e a gente se interessou e entrou em contato. Bem, foi isso mesmo. Mas eu tinha conversado com o Thiago antes, né? Tinha explicado para ele o projeto, né? Eu já estava há um tempo fazendo sozinho. Eu acabei até falando com ele que, mano, eu não consigo tocar projeto assim sozinho, sabe? Eu gosto de estar em contato com outras pessoas indo junto, né? Com o mesmo interesse, gostando das mesmas coisas. Porque acho que isso vai dando um gás, né? Um pro outro e a gente vai crescendo junto, né? Porque eu sou muito assim, pelo menos, né? Se eu tô fazendo a coisa sozinho, posso até começar muito empolgado e me manter assim durante um tempo, mas depois acontece que eu vou meio que desanimando por estar sozinho, sabe? Não sei se vocês pensam assim também, ou vocês sentem isso também. Isso acontece demais, cara. Eu acho que é até normal, né? Tipo, é aquela coisa, você tem que ter alguma coisa que sempre esteja te motivando ali, sempre esteja te dando aquela perspectiva do porquê você tá fazendo aquilo, né? Constantemente. Porque acaba que no decorrer do tempo, você vai se esquecendo, você vai colocando esforço num certo projeto e você vai esquecendo um pouco, né? O porquê você fez tal coisa, o porquê você tá planejando. Então, quando você é lembrado constantemente ali pelos teus amigos, pelo pessoal que trabalha com você, eu acho que, cara, com certeza é o método certo para continuar empolgado, né? E produzindo. Exato, né? E você procurou o cara certo, né? Pra te ajudar com isso, que é o Thiago, né? Que foi o cara que criou o primeiro podcast de literatura brasileiro, né? Que era o Papo na Estante. Então é um cara que tem bastante experiência com isso, né? E tem muitos contatos também, né? Ele sempre gravava com vários escritores e tal. E acabou que ele tinha o nosso contato, né? Que a gente estava até interessado já em ingressar, eu e o Paulo, a gente já estava até pensando em alguns projetos de um podcast nosso. E aí quando recebemos o convite, a gente falou assim, nossa, tá aí uma oportunidade, né? Mas eu fui espertinho, né? Eu já sabia que o Thiago... Eu já tava de olho na turma dele faz tempo, assim. Aí eu vi que acabou o curso. Falei, bom, agora o pessoal tá formado, já deve ter gente que tem se destacado. Aí eu cheguei pro Thiago, expliquei a história e finalizei dizendo, Thiago, aí você vê aí pra mim os melhores, os bons aí mesmo, pra você poder me indicar. Aí que ele foi, né, mandar uma mensagem lá no grupo de vocês. E depois ele voltou e falou, é esses daqui, conversa com eles. Eu agradeci, beleza, e fui trocar ideia com vocês e estamos aqui. Porra, então foi uma tática inteligente. O mal remorso, Rafael, pô. E aí, a gente tá aqui trocando ideia, mas nem falei aqui, nem perguntei. Fala aí da onde vocês são, de que cidade? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Quantos anos, João? Eu tenho 24. Sou de Curitiba, então, 24 anos. Um pouco de background aí. Eu sou formado em História, bacharel licenciado em História, mas atualmente trabalho com comércio exterior e relação internacional. Então, esse é um pouco o background rapidamente aí sobre mim. Então vou falar um pouco sobre mim também. Eu sou formado em engenharia, mas eu não atuo na área, eu fui para a área da educação. Também sou formado em matemática e atualmente dou aula de matemática e escrevo, né? Que é uma coisa que algumas pessoas acham meio estranho, né? Porque, tipo, é aquilo de, eu ou a pessoa de exatas ou a pessoa de humanas, né? Eu meio que sou um pouco dos dois. Esse interesse aí de escrever veio quando, assim? De se interessar mesmo pela escrita e falar, pô, quero ser escritor. Nossa, cara, isso daí desde pequenininho, assim. Eu lembro... Era uma história até engraçada, assim. Eu lembro certinho, eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. E assim, quando você é criança, você quer ser muitas coisas, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, eu queria ser caminhoneiro, né? E foi meu primeiro sonho de vida. Porque eu adorava caminhão. Eu olhava com os caminhões passando na rua e falava, tipo assim, meu Deus. Você vive viajando, cara, perfeito. Então, exato.
E aí a minha ideia de ser escritor, a primeira vez que eu tive essa ideia, cara, foi quando eu tava assistindo Barney e seus amigos, cara. Tinha um episódio lá que tinha uma criança do Barney, lá um menininho de óculos, personagem chamava Mário. E teve um episódio lá que ele falou, Barney, quero ser escritor. Aí eu falei, meu Deus do céu, que menino genial, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar que existia uma pessoa que escrevia os livros, né? E aí quando eu percebi que existia isso, eu falei, nossa, que profissão incrível, né? E aí desde então eu tinha essa ideia de, nossa, eu vou começar a escrever, né? E aí a primeira coisa que eu escrevi foi um negócio meio baseado no Digimon, né? Era baseado no Digimon Frontier, né? Que traduzido ficava Digimon 4, né? Que era um negócio que eu adorava o Digimon 4, não sei o que, só que meus amigos gostavam mais do Digimon 3, que era o Digimon Tamers. E aí eu não tinha com quem falar sobre Digimon 4, então, tipo assim, eu comecei a escrever, sabe? E eu fazia aqueles esquemas, assim, na página, eu fazia uma ilustraçãozinha lá, que desde criança eu já gostava de desenhar, e aí escrevia lá 3, 4 linhas, como se fosse um livro infantil, né? E aí eu criei lá o primeiro livro, ficou bem legal, ficou umas 10 páginas, e aí já começa megalomaníaco de querer fazer trilogia, né? Eu já fiz o segundo, fiz o terceiro, só que eu nunca terminei, cara. Chegou ali no final do terceiro, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha visto o final do Digimon 4, e aí eu fiquei sem ideia, fiquei, putz, e agora? O que eu vou fazer pra terminar essa história? E acabou que não terminei, ficou os dois lá, e no terceiro eu acabei falhando e não fechei a história. Ou seja, João, você já era fanfiqueiro, então desde criança você sabia o que era fanfic. Já era fanfiqueiro desde os 5 anos de idade. Eu fiquei curioso sobre duas coisas. Fala. Quando o menino perguntou pro Barney, perguntou não, né? Falou que ia ser escritor, o Barney falou o quê? Falou que ia passar fome. Não, o Barney falou. O Barney falou, tipo assim, nossa, que legal, sobre o que você quer escrever o livro. Aí o menino falou lá da história do. Ele não falou que o menino ia passar fome, não. Aí na cabeça do Marder ele tava, vixe. Vixe. Próxima criança, essa aqui. E a segunda né? Tu criou Digimon novo ou você só foi aumentando a história dos que tinha? Não, era os mesmos, era a mesma história. Era tipo assim, eu com 5 anos eu não conseguia entender a história do Digimon, que querendo ou não é uma história complexa, né? Então, tipo assim, tudo que eu conseguia absorver do que eu tava assistindo, eu colocava no papel, assim, era realmente uma cópia do negócio. Então, os personagens tinham o mesmo nome, era o mesmo poder, era tudo igual, né? E só que era a minha interpretação do que tava acontecendo ali, sabe? Isso me lembrou o meu passado também. Eu sou muito antigo, né? Foi mais ou menos do mesmo jeito, assim, que eu comecei, né, assim, né? Porque é que na época a febre do momento era Pokémon, né? E eu passando na Record e tudo mais. E aí eu entrei na febre também, não tinha nem saído os jogos aqui ainda, não tinha nem sabia que existia. E eu na fissura de querer ver mais história, né? Eu comecei a criar minhas próprias histórias, eu e meu primo. E, então eu desenhava, eu nunca tive aí o dom de desenhar bem, mas eu ia fazendo do meu jeito lá os quadrinhos e inventando, né, novas histórias, né, e eu sempre achava que Pokémon não era tão violento quanto eu gostaria, né, eu sempre dava aquela maneirada em desenho de criança e falei, não, mano, quero mais, Pokémon tem que lutar mais, tem que lutar direito. Aí no quadrinho eu explorava isso, né, no que eu desenhava. E aí era isso aí, né, eu comecei fazendo isso também. Aí depois também a gente inventou o jogo de tabuleiro de Pokémon. A gente ia no mercado, pegava a caixa de leite, né? Desmontava e ia colando uma na outra. Ia fazendo um tabuleiro, depois colava uma cartolina por cima e desenhava o tabuleiro. E a gente fez um monte de jogo desse jeito. Pokémon foi um também. E na época eu comprava aquela revista da Nintendo. Lembra a revista da Nintendo? Sim, pode crer, lembro. E sempre vinha com detonado, coisa de Pokémon, assim, ficha de catalográfica de cada um. Eu tinha muitos desses. E eu cortava pra fazer as cartinhas do jogo. Eu pegava a revista Nintendo e eu cortava. Caramba. E é legal, né? Porque tem muita gente que tem esse medo de, não vou escrever porque eu não tenho nenhuma ideia original, né? Mas muitas vezes no começo você não precisa. Você pega uma ideia que já existe, faz uma fanfic, faz uma coisa bem cópia mesmo, e aí conforme você vai se desenvolvendo aí como escritor, você vai começando a colocar suas próprias ideias e ficar independente das ideias das suas referências, né? Pois é, inclusive teve muita coisa que nasceu disso, né, cara, que hoje é famoso mundialmente, renomado aí,
Um exemplo, acho que o mais famoso que eu consigo pensar na cabeça é o 50 Tons de Cinza, né? Era totalmente uma Sim. fanfic de Crepúsculo, quando a base de fãs lá da autora começou a prestigiar ela tanto, falando que ela tinha que escrever, ela botou ela mudou, né, alguns pontos, tirou um pouco da fantasia, mas começou basicamente a base, o cerne ali, é uma fanfic de Crepúsculo. Então, querendo ou não, é um método, né, cara? É um método de treinar e de iniciar nesse mundo. Eu acho que o essencial nessa parte aí é que tem gente que já faz fanfic, né, hoje em dia, porque curte mesmo, né, não tá querendo começar nada. O cara é fanfiqueiro e ponto final. Sim, sem grandes pretensões. Mas assim, pra quem tá começando, o principal, às vezes, de você fazer uma fanfic não é você fazer a fanfic do momento, mas você desenvolver, né, o seu lado aí criativo de criar história mesmo, né? Como o Paulo falou, aí é um treinamento, né? Você vai treinar, criar a história, a pensar no personagem, treinar, desenvolver ali o começo, o meio e o final, ver como é que tá essa construção aí desse universo que você está fazendo para aquela história. Então a fanfic funciona bem nesse começo como uma área mesmo de treinamento, né? Para você começar de algum lugar sem ter que começar difícil. Sim, com certeza. E sabe que, assim, puxando agora mais pra a pergunta, puxando pro meu lado, cara, é muito, muito igual também. Acho que é legal que a gente tem isso tudo muito em comum, porque eu também, quando criança, eu curtia muito fazer história em quadrinho também. Eu era muito fã, cara, lá de uma série de livros de fantasia que o João conhece, não sei se o Rafael vai conhecer, a Doutora Quest. Nossa, excelente, doutora. Cara, ouvi falar, mas nunca li. É uma porta de entrada, cara, para jovens e crianças, cara, muito boa na fantasia. E eu era muito fã, cara, assim, um livro básico, tem 80, 100 páginas cada livro, letrona grande, bem amigável, assim, pra uma pessoa, uma criança, né? Mas, Paulo, Pode falar. Hoje em dia ainda, tipo, publica ou é a coisa já antiga que você só Já vai tá encontrar fechado. em sebo? Cara, eu acho que só em sebo. Não, se bem que recentemente teve uma nova versão, cara. Eu vi nas livrarias, há uns meses, uma nova republicação, com uma capa diferente, o pessoal até deu uma remodelada no desenho, porque a capa antiga era muito, sabe, aquelas ilustrações anos 2000, que a cor tá um pouco estourada, tem um negócio assim. O pessoal deu até uma remodelada que eu acho que vale a pena procurar, cara. Quem tá querendo aí dar para algum filho, sobrinho, amigo, parente, tudo mais, ou um jovem, até adolescente que quer entrar nesse mundo, cara, Doutora Quest é uma ótima pegada. Doutora Quest, esse é o nome. Doutora Quest, exatamente. E assim, eu na minha infância tão criativa, eu queria uma história em quadrinhos chamada Neutora Quest. Totalmente. Eu não acredito. Quebrando todas as leis copyright. Autoral, copyright. Então, eu criei, cara, essa história, assim, tipo, totalmente fanficzona, né? Tanto que até o vilão principal é o mesmo, tem todo um negócio, assim, de pedras mágicas, que é a mesma coisa, sabe, do livro, só que formato de desenho ali, que eu fazia um história em quadrinho. E eu fui fazendo várias, cara, eu tenho guardado até hoje esse daí, eu tenho vários volumes, eu acho que eu parei na sexta, na sétima edição, sabe, um quadrinho lá. Aí eu fui percebendo que, cara, eu realmente não sabia desenhar mesmo, sabe? Meu negócio era contar história, porque desenhar não era o meu forte. E daí foi passando, um pouquinho mais pra frente, quando tinha estourado muito aqui no Brasil, a Batalha do Apocalipse, do Edward Spohr, eu tava no ensino médio, cara. Eu lembro que eu tive uma professora de redação que pediu pra gente escrever uma história de 2 a 3 páginas, um negócio assim, sobre qualquer coisa. Eu escrevi uma história de 30 e pouquinhas e levei pra ela, perguntando se ela tava tranquilo, que era completamente uma fanfic também da Batalha do Apocalipse. Então, eu acho que é difícil você não cair na fanfic, sabe? Quando você tá se descobrindo ali no mundo da escrita, não escrever no mundo dos outros, sabe? É um exercício muito legal, cara, e eu acho que constrói caráter. Não, e você mandou pro Eduardo essa fanfic aí? Ah, não. Isso aí, infelizmente, eu queria muito ter esse arquivo até hoje, mas esse, infelizmente, eu perdi.
Eu tenho muito ressentimento por ter perdido isso aí, cara. Mas assim, a gente tava falando, né, da fanfic, uma coisa que o Thiago Cabelo falou, assim, várias vezes no curso, que ele falava que depois do Homero tudo é plágio, né? Porque assim, o cara. Nossa. Pô, na Ilíada tem tudo, né? Tem histórias de vingança, tem todos os tipos de arquétipo que você imaginar. Então, tipo, tudo que veio depois foi copiado do Homero, né? E é um pouco disso, né? Porque assim, tudo que a gente escreve é referência do que a gente vivenciou, né? Se não foi uma Sim. vivência na literatura, é algo que a gente viu no nosso dia a dia, alguém que a gente conheceu, alguma coisa assim, né? E a forma com que a gente vai contar essa história, por mais que a gente tente mudar, é difícil fugir daquela coisa do Jornada do Herói, uma estrutura em 3 atos, sabe? Porque foi assim que a gente ouviu as histórias, né? Desde que a gente era criança, a gente ouvia histórias assim. E quando a gente vai reproduzir essas histórias, acaba sendo parecido porque é algo harmônico pra gente. Soa muito harmônico quando a gente ouve uma história que segue esse tipo de estrutura, que segue determinados arquétipos. E a gente acaba fazendo isso de forma até inconsciente, né? Tanto Sim. que, por exemplo, durante o curso, a gente estava vendo alguns pontos que tinha na história, né? Por exemplo, o chamado à aventura, o incidente inicial, o ponto de virada tal, ao longo da curva narrativa, né, que tem na história. E aí você vai vendo, antes da gente conhecer esses termos, esses nomes, a gente já tinha feito isso no nosso projeto, né? No projeto que a gente tinha no curso, né? Então, assim, tinha um momento ali que era chamado da aventura, tinha um momento que era o ponto de virada, etc. Só que a gente não conhecia por esses nomes, porque a gente fazia de forma instintiva, né, e não de uma forma racional. E aí, a partir do momento em que você começa a estudar isso, essas coisas que antes eram instintivas começam a te saltar aos olhos. E você começa a entender de forma racional o que você que você fazia por instinto. Isso é um Isso caminho foi muito natural, né? sensacional, assim, no curso. É muito natural Exato. esse caminho, porque assim, é muito fácil, é gostoso, é prazeroso você usar as suas próprias referências, aquele conteúdo. Seja igual você disse ali, Digimon, um anime, um mangá, uma história em quadrinho, um livro, uma série, um filme que você gosta muito, e você reproduzir aquilo usando de referência mesmo, né, cara? Usando a própria estrutura da obra, e com o tempo você vai absorvendo aquilo internamente, você vai tá construindo sua própria habilidade para depois, igual o João falou, depois você para e olha para trás e percebe o que você já faz. Mas o começo do processo, eu acho que é muito fácil quando você tem essa naturalidade de reproduzir as suas referências, né? Olha, eu nem tenho o que complementar aí com vocês, porque é exatamente isso. Eu mesmo fui, entre aspas, né, vítima disso aí, porque eu não fui estudar primeiro, né, tipo, como se escreve, e depois fui escrever. Eu já fui logo, tipo, querendo escrever com aquela ânsia toda, mas é lógico que a bagagem de leitura que a gente vai construindo aí ao longo da vida, e as histórias que a gente vai consumindo, ajuda muito a perceber essa questão de que existe, né, o incidente excitante, que existe pontos de viradas, que existe um personagem que é assim, que é assado, e aquele que é o antagonista, aquele que é o rival. A gente consegue identificar esses arquétipos, só que a gente não sabe o nome, não sabe que existe eles desse jeito, né? Cada um aí no seu quadrado, né? A gente vai indo nesse feeling, na experiência de quem consumiu muitas histórias, assistiu, né, muitos filmes, muitas séries e prestou atenção, foi absorvendo aquela coisa, porque também tem essa questão também de você assistir, né, na questão aí, um filme ou uma série simplesmente por assistir e passar um tempo, um entretenimento e pronto, acabou. E também existe a questão de você assistir prestando atenção nos elementos, né, da história, o que tem ali, e é praticamente uma aula que você vai assistindo, né, ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Então, para quem escreve, a gente está sempre prestando atenção nesses elementos da história que está sendo contada. Não porque eu sou crítico e que eu tô esperando alguém dar uma mancada ali e apontar o dedo e falar, ele errou sim, devia ter feito assado.
Mas a pequena questão que a gente quer, nesse processo todo, de muita coisa que a gente já sabe, a gente quer pescar alguma outra coisa que seja nova, que você nunca tinha visto em algum lugar, e você aprender, né, uma técnica que você nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, e aí e você entender que existe algo mais, né? Então, de qualquer mídia que seja, eu tô sempre prestando atenção para ver como que ele, ela, né, o escritor, seja lá o roteirista, como que ele está desenvolvendo esses elementos para ver se ele traz alguma coisa de novo. Quem nunca numa história, por exemplo, se apaixonou por um personagem que às vezes ele aparece ali muito pouco, né? Ele aparece em alguns episódios ou em alguns capítulos de um livro e de repente você já gosta muito dele, né? Que é mais, né? Exato, a gente fica assim, putz, como que esse cara conseguiu fazer isso? Como que o escritor conseguiu fazer isso, né? Em tão pouco tempo, já criar essa empatia com o leitor, né? Então isso é técnica, né? A gente consegue, a gente fica, eu como escritor, depois de ter feito os curso e tal, eu fico nessa de, tipo, eu penso, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, assim, de personagem que aparece pouco, mas que é muito querido. O Miles Hughes do Fullmetal Alchemist. Ele é um personagem que, tipo assim, ele aparece muito pouco, mas ele é muito querido. E ao longo da narrativa tem várias técnicas de empatia que vai escalonando. E aí quando a aparição dele se encerra, você já ama o personagem, apesar dele ter aparecido só ali no começo, né? E isso, conforme você vai observando como que o autor faz isso na narrativa, você consegue reproduzir isso nos seus textos também à sua maneira, né? Sim, cada mídia que você consome depois vira uma aula, né, cara? Um problema que você investiga. Inclusive, se eu não me engano, isso até repercutindo aqui as palavras do próprio Eduardo Spohr, ele comenta muito sobre isso, de que quando você tem um problema até, você tá escrevendo, tá montando sua história, você encontra de repente um problema de estrutura, ou você não sabe como resolver certa questão da sua escrita, da sua narrativa, você pode, se você foi criando esse repertório, foi analisando cada filme, cada livro, como uma aula, né, uma aula técnica sobre a contação de história, você tem a referência para ir voltar naquele livro, naquele texto ou naquela outra mídia para entender como que o autor ou a autora lidou com aquela situação, como eles resolveram aquele problema. Então, você vai criando esse repertório conforme você vai estudando, vai olhando as coisas com diferentes olhos, né, mais técnicos. Sim, né? Já que você falou nisso, tem a questão também de você, no caso aí, você leu um livro e você viu que, pô, daqui eu consigo tirar várias lições, né? Você já sabe que, eu entendi esse lance aí do Eduardo. Vamos supor, esse livro que eu tô falando tem uma excelente cena, capítulo de batalha. Nossa, é incrível, amei. E quando eu for escrever uma batalha, e se eu enroscar ou não souber direito como fazer, é aqui que eu vou voltar, vou reler e eu vou aplicar, né, Pois do é. meu jeito onde eu tô. E isso aconteceu comigo no último projeto que eu fiz aí, que ainda virá à tona em algum momento desse ano. Ainda não posso falar sobre o segredo da editora. Ansioso. Mas aconteceu isso. Eu tava mexendo com coisas de histórias gregas e eu voltei numa coleção de livros que eu já tinha lido fazia muito tempo, que é uma coleção acho que é da editora Odisseus, não lembro, que é do Menelaos Stefanídis. Ele escreveu vários livros, né, sobre os mitos da Grécia. Eu voltei nesses livros para pegar o clima, né, grego de escrever, de contar a história, né, entrar mesmo naquela vibe e reproduzir, né, os sentimentos no que eu estava fazendo. E numa dessa, eu redescobri várias coisas que eu já tinha esquecido, né? Principalmente as notas de rodapé do livro trazia bastante informação técnica que foi muito útil para mim colocar no que eu estava fazendo. Então, esse lance de ter aqueles livros que já é figurinha marcada para você voltar para ter essa, entre aspas, aulas determinadas ali, é excelente, cara. Então, você já tem que ler, já prestando atenção
e vendo que tipo de coisa que tá falando ali que serve pra você, que você já deixa marcada, porque se você tiver com problema de resolver alguma coisa, você já leu isso e aquele autor resolveu de um jeito, você pode voltar lá, reler aquela parte e as chances de você ter uma nova ideia, né, aquilo te ajudar a resolver o teu problema é muito grande. Então vale realmente a pena prestar atenção aí nesse ponto e marcar esses livros aí. Cara, você mencionou uma coisa que eu tenho, tipo, nossa, é muito, muito real, assim. Me identifiquei muito, que é, por exemplo, batalha. Eu tenho um grande problema de escrever batalha. O João deve saber já, o João já betou, fez umas leituras betas nos textos meus aí. E eu tenho um problema de escrever batalha, cara, que eu tô sempre tentando voltar. Aí não consegui aprender de maneira decente, eu acho. Mas eu tô tentando, cara. Eu sempre volto em algumas referências, sabe? Pra ver como que tal batalha foi narrada, como que é a luta, seja um duelo cara a cara entre duas pessoas, dois indivíduos, ou seja uma batalha de proporções colossais entre exércitos, como que foi narrado. Então, é uma coisa que eu faço demais, cara. Inclusive, não tem nada mais gostoso, né, cara, que você ler uma coisa ou consumir uma mídia e tá ali analisando o que o autor tá fazendo e não saber o que é que vai acontecer com a história. E ser surpreendido, né? Mesmo você tendo esse modo ligado, não tem nada mais gostoso do que o próprio autor te surpreender. Cara, então fica a recomendação aí para quem precisa de construir referências. E se você tiver dificuldade de escrever batalha, você pode fazer igual o Martin, né? Que ele fala assim, vai começar a batalha. Pá, acabou. Depois da batalha, tal coisa acontece. Ele simplesmente pula a batalha, né? Inclusive, igual do próprio Tolkien, tem aquela, como que o pessoal fala muito, que nos livros ela é pulada, é tipo 2 parágrafos e os filmes deixaram super detalhado. Ou não tô confundido com o Hobbit, não. Não, acho que é a batalha mesmo, né? Porque o Tolkien ele é bastante descritivo em questão de cenário. E aí, quando chega na batalha, a descrição é menor. Cara, no Hobbit velho. No Hobbit, primeira vez que eu li, eu tava lendo, assim, aí de repente aconteceu umas coisas e tal, umas batalhas. E aí, de repente, falaram que o Smaug morreu. Aí eu falei, peraí, quando que o Smaug morreu? Aí eu tive que voltar umas 2 páginas, tipo assim, nossa, ele morreu aqui, eu não tinha nem percebido. O Smaug tava morto, fazia 2 páginas já, eu tive que voltar, entendeu? Um negócio assim, totalmente diferente das cenas do filme, por exemplo, que tipo, é o terceiro filme inteiro, só a luta. Eu particularmente, eu gosto bastante de batalhas assim, lógico, né, detalhadas na medida aí sem exageros. Aquela coisa bem sucinta, né? Senão você vai ficar enchendo linguiça aí você vê que o negócio fica maçante. Sim, um problema assim que eu posso dar que eu tenho, que eu posso falar pro pessoal, não tenha. Não faça a mesma coisa. Hoje eu tô bem mais, né, bem mais perceptivo a isso e sempre evitando, mas eu tinha muito no começo, reproduzir por um tempo, tentar descrever cada ação, batalha. E não é necessário, cara, você não precisa fazer um passo a passo de tudo que tá acontecendo. É chato, inclusive. É maçante. Então, fica uma dica aí, eu acho. Talvez funcione, talvez tenha algum jeito que funcione. Eu tô falando da minha própria experiência. Talvez, com algum outro estilo que não seja o meu, funcione. Mas me ajudou muito ter isso em mente, sabe? Pra quem precisa aí saber, ter algumas dicas de como fazer isso. Acho que em alguns pontos do livro você até pode ser bem minucioso em cada movimento que é feito e tal, mas se você faz isso no livro inteiro, começa a ficar muito maçante. Ou em capítulos e mais capítulos de batalha, né? Sempre a mesma coisa. Exato. Não, né? Tem que ter um momento Mas também tem muito gosto, né? Por exemplo, eu sou aquele cara que gosta de lutas conversadas, né? Porque eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, e Cavaleiros do Zodíaco é só isso, as lutas é só conversa. Eles ficam conversando e de vez em quando tem um golpe. E eu adoro, então, tipo assim, eu vou escrever uma batalha, vai ter ali um dilema ético ali que eles vão estar debatendo enquanto eles estão lutando. Porque as minhas referências são essas. Exato, as minhas referências são essas e eu gosto, então eu vou escrever algo assim. Mas tem gente que detesta, que vai ler aquilo ali e fala assim, putz, por que eles estão conversando, pelo amor de Deus? Mas eu gosto, então assim, às vezes eu não gosto de uma batalha minuciosamente descrita, mas vai ter alguém que vai achar incrível, sabe? Tem gosto pra tudo, né? O que eu aprendi nesse mundo aqui é que tem gente pra gostar de tudo.
Então a gente pode ficar despreocupado que alguém vai gostar do que a gente vai produzir. Exato. Cara, mas muito bom, cara, isso aí que você falou. Tudo serve pra gente colocar em prática na escrita. E por falar em prática e escrita, vocês também já colocaram muito disso aí à prova, né? Que até já fizeram uma campanha no Catarse que já atingiu a meta e ultrapassou. Vamos falar um pouquinho do Catarse que vocês fizeram, vocês reuniram aí, né, os alunos, fizeram uma antologia, como é que foi? Fizemos o Catarse e ele ainda está aberto, né? Até o dia 13 de março aí de 2022. Ainda estamos recebendo apoios. A gente bateu a meta né, o 100% em 24 horas, que surpreendeu todo mundo. 110% em 24 horas. E atualmente a gente está com mais de 200%, está com mais de 225%. A gente tá querendo chegar logo no 300, talvez até no 400 até o final da campanha. Mas Até fala um agora pouquinho já aí, tem Paulo, o quê? da ideia. Até agora tem 225, um pouco mais. Não, digo de meta atingida, que o livro já tem de bônus. Até A gente agora, já- cara, A gente já bateu marca-página, capa dura, já batemos ilustrações, poesias também poemas, autorais. poesias que a gente ia colocar no conto, né? Agora a gente tá com algumas novas recompensas, né? Uma delas, inclusive, é um pós-fácil, escrito pela Ana Lúcia Merege, que é uma das autoras que a gente teve contato, né? O pessoal do grupo convidou alguns autores para a gente bater um papo, e a Ana Lúcia foi uma delas. Ela, inclusive, já tinha até apoiado o projeto, né? E a gente queria trazer, né, algum desses escritores que fez parte da nossa trajetória para escrever esse pós-fácil. E a gente colocou aí como essa meta estendida, o pós-fácil escrito pela Ana Lúcia. Inclusive a própria Ana Lúcia Merege, né, ela tem um histórico já, ela tem um grande... Assim, ela tem uma grande experiência, cara, em antologias, né? Então, ela sabe, ela entende. E a gente fez esse convite para ela falar um pouco sobre o espaço da antologia, né? A importância das antologias, né, no ofício da escrita, na literatura brasileira. Servir de incentivo também pro pessoal aí, tá participando, tá entrando nesses círculos, nesses projetos, né? E explicando, assim, exatamente do que se trata o projeto, né? A gente juntou o pessoal lá que fez a oficina, né, com o Thiago Cabelo no ano passado, e juntamos a galera e fizemos uma antologia, né? Cada um escreveu um conto dentro aí do seu estilo, das suas características, do gênero no qual ele se sente confortável de escrever. Juntamos numa antologia com cerca de 18 contos, e agora a gente colocou lá no Catarse e estamos só esperando aí até o dia 13 para a campanha ser finalizada e a gente começar realmente a produzir o livro, né? A gente impressão, né? Fazer tudo. Exato, né? A parte Os contos já estão gráfica. prontos, né? Os contos já estão prontos, estão em processo de revisão, aquela parte Capa, tudo mais. de diagramação, etc, né? E eu acho que a melhor parte, cara, o mais legal, assim, fazendo uma divulgação própria, um jabá da própria antologia, Fractais, aí, acessem lá catarse.me/livro fractais, é que os gêneros, cara, a diversidade de contos que tem na antologia, ela é enorme. E ela é tipo, cara, é tão diversa e se completa tanto ao mesmo tempo, sabe? Porque nós estabelecemos, né, algumas 3 palavras, assim, que todos os contos tinham que abordar, tinham que usar como base, seja tratando daquelas palavras diretamente ou subvertendo elas, fazendo ali um joguinho com elas ou não. E esse é o fio condutor de todos os contos. Mas, com esse fio condutor, a gente tem contos de, cara, fantasia, ficção científica, horror, contemporâneo. Tem, tipo, muita variedade de gêneros literários diferentes. E qual foi as palavras aí que vocês escolheram? As palavras foram 3 palavras que representaram muito a turma no ano 2021, né? Com a pandemia, o curso de ferramentas de teorias da ficção,
As palavras foram distância, amizade e viagem. Todos os contos, então, têm esses elementos aí sendo trabalhados de alguma forma. Exatamente. Alguns tratam mais diretamente, né? Tipo, alguns têm é uma viagenzinha, é uma viagem do conto. Uma viagem literal, né? Assim, pensando. Literal, ou é sobre uma amizade. Outros, sei lá, puxam pra a distância que aparta o homem do divino e o oprime. Legal, cara, foi uma boa ideia isso daí que vocês fizeram pra tratar da antologia, porque realmente, 18 pessoas é bastante gente pra poder se organizar, né? E também acredito que nem todos vai estar escrevendo, né? Ou é a especialidade o mesmo gênero literário, né? E aí, tipo, tem gente que gosta de fazer terror, tem gente que gosta de fazer fantasia, mas não gosta de fazer, sei lá, um humor. O cara do humor, eu não gosto de fazer o terror. E aí tinha que organizar essas pessoas, né, de alguma forma, dentro da antologia, né? Então acho que essas 3 palavras foi um guia muito bom pra todo mundo, né? Deixou, acho que, as coisas bem na linha. A gente não queria limitar, né, cara? A gente não queria um fio condutor que, tipo, excluísse certas pessoas. E eu acho que essa é a importância também de um grupo diverso, né? Um grupo com muitas referências diferentes e com muitos gostos totalmente diferentes, sabe? Então, você vai sempre sendo alimentado por, tipo, sempre tendo uma carga de referência, de conhecimento que vem dessas outras pessoas, de locais totalmente diferentes. A gente tava falando agora, né, sobre o que te inspira, o que você tem referência quando criança e tudo mais, te incentivou. E cada um de nós teve uma coisa diferente, que levou para um gênero diferente, e quando se junta assim, cara, é um amontoado de conhecimento, sabe? Tão diverso que é maravilhoso. Acabou ficando uma antologia bem eclética, né? Dá pra você ter contato com vários gêneros literários, estilo de escrita, né? É bom pra estudar aí, ó. Sim, total. Vários professores. Exato. Pois é. E a gente não teve o problema que às vezes algumas antologias têm de ter um tema muito engessado e acaba que todos os contos ficam muito parecidos, assim, sabe? Você vai lendo os contos, você vai tendo muito déjà vu, porque muita coisa se repete, assim, ou em temática, ou em formato. E aí, quando chega, sei lá, chega no último conto, você já não aguenta mais aquela fórmula, sabe? Nesse caso não vai acontecer, porque realmente cada conto ali é único, é muito diferente um do outro, porque a nossa premissa era realmente que eles fossem muito plurais, né? O nome é Fractais. Exatamente. Fractais. É o nome da antologia. Significa fractais. João, posso explicar? Ou você também é professor de matemática? Não, explica aí. Cara, fractais. Um fractal, né? Ele é uma forma geométrica que se repete infinitamente. Então, e dentro das suas próprias regras, dentro da sua própria geometria. A nossa ideia é que cada conto dessa antologia fosse um fragmento, né? Um pedaço desse fractal, desse grande fractal que é a própria antologia, e completasse, assim, um fragmento que é parecido com os outros, né? Tem essa similaridade por ter esse fio condutor das 3 palavras, tá na mesma obra, mas também fosse diferente, fosse único. Se você observar só aquele fragmento do fractal, sabe, ele é completo por si só. Ele é uma obra, é um pedaço diverso que compõe o todo, juntando com todos os outros fragmentos, formando um fractal ou vários fractais, né? Porque um fractal é infinito, então essa é a ideia. Essa foi a ideia de fractais. Não sei se deu pra entender, mas... E essa ideia surgiu, na verdade, na criação da capa, né? Porque a gente teve a sorte de nosso grupo de escritores ter a Beth, né? Que ela trabalha com design e tal, e aí ela se propôs a fazer a capa, né? E ela fez um processo bem longo, assim, com a gente de tipo um brainstorm mesmo, né? Pediu pra gente responder um formulário com várias informações sobre, tipo assim, se a nossa antologia fosse um filme, que filme seria, que música seria, sabe? A gente foi mandando algumas imagens, mandando algumas informações, assim, algumas palavras que vinham à nossa mente quando a gente pensava no projeto. E montando isso, ela criou várias propostas de capas, né? E a que a gente mais gostou foi justamente a que envolvia os fractais, né? Que foi a ideia de onde surgiu não só a ideia do livro, como a capa, né? Porque caso vocês tenham interesse em ver a capa, né? Procurem lá no catarse.me/livro fractais,
que é assim, uma capa lindíssima, assim, um negócio assim, maravilhoso. A gente tava até meio receoso em fazer em capa dura, né? Tipo assim, vamos fazer a capa simples mesmo. Mas depois que a gente viu a capa, a arte da capa, a gente falou assim, olha, não tem como não ser capa dura isso aqui, porque Tem que ficou ter, né? A maravilhoso. meta tem que ser atingida, cara. Não tinha outro jeito. Tem uma pergunta, tem alguma meta para corte colorido? Olha, a gente não cotou isso aí, nós não fizemos orçamento para isso, mas não temos muito no interior, né? No miolo, não temos muita previsão para isso, porque encareceria demais. A gente até comentou sobre trazer algumas folhas especiais, coucher dentro da própria obra, mas essas pequenas alterações impactam demais. Então, a gente vai ter ilustração em cada conto, cada um dos contos vai ter sua própria ilustração, só que vão ser todos em preto e branco. Em papel pólen mesmo, aquele amarelinho que eu particularmente adoro ele para ler. É ótimo. Pois é o meu favorito, então vai ser em papel pólen mesmo, preto e branco, sabe? Porque a nossa ideia, cara, foi, assim, deixar, primeiramente, né, tentar deixar acessível o valor, não deixar muito caro. E também a ideia não é, de jeito nenhum, né, totalmente zero, ganhar alguma coisa em cima disso de dinheiro. Não tem nenhuma pretensão disso, até porque são 18 autores, sabe? Então é muita gente participando e pondo ali o seu suor de maneira voluntária, sabe? Então a gente tentou abaixar a margem e deixar o mais acessível possível para qualquer um ali que queira apoiar, que não tenha muita condição, sabe? Para tá apoiando e conhecendo a obra. Exato, a recompensa, né, que você recebe o livro físico tá por R$ 39. Sim, se você for pensar, você não paga R$ 39 num livro de capa dura em lugar nenhum, sabe? Eu acho que se você for na livraria, cara, assim, é uma pena, porque infelizmente, né, as coisas ficaram mais caras ultimamente, mas com tudo pelo mundo, mas você dificilmente vai chegar numa livraria e achar um livro de capa dura por R$ 39. Eu acho que você não encontra em nenhuma livraria. Não, um livro por R$ 39 de Não capa encontra. dura. E só foi possível porque realmente a gente não tem essa pretensão de ter margem de lucro, né? Porque senão esse lucro ele seria dividido entre 18 pessoas, sabe? Então, de qualquer forma, seria um lucro pouco significativo. Então, a gente falou assim, vamos, tudo que a gente ganhar além dos 100%, né? A gente vai investir no livro, né? Reinvestir no livro. Então, a gente vai tentar um audiobook, a gente vai tentar... A gente já conseguiu, né, na verdade, a recompensa para que a gente consiga bater. A gente conseguiu bater a meta das ilustrações. Então, assim, tudo que a gente tá... Todo o dinheiro que tá chegando, que tá entrando, a gente tá reinvestindo na obra para que ela fique com ainda mais qualidade, com ainda mais atrativos, né? E tivemos a sorte também de, cara, ter de novo, assim, ter um grupo maravilhoso de escritores ali que te cercam, porque tem muita gente com muita habilidade também em outras áreas, e a gente teve a sorte desse pessoal do nosso grupo lá da turma, né, do Tiago Cabelo do Primeiro Ato. A gente teve, igual o João já falou, a Beth, uma designer fenomenal, cara, assim, nossa, as capas, as opções que ela apresentou, é um trabalho extremamente profissional e perfeito, não tem outra palavra para descrever. Tivemos o Jorge também, que gerenciou já várias campanhas de Catarse, ele é um cara experienciado, acho que não existe, experiente em campanhas de Catarse, então ele já se entende muito disso. Temos uma jornalista também no grupo que está conduzindo as lives lá no nosso Instagram da turma. Então, cara, assim, toda essa disposição voluntária da turma, sabe, foi o que tornou possível mover o projeto para frente. Poxa, cara, muito bom. Aí vai ser um livrão e tanto. Com tantas metas sendo atingidas e sendo o lucro, né, sendo reinvestido no livro, vai ser um baita projeto aí que vai estar chegando nas mãos dos leitores aí, que vai ser perfeito. Acho que todo mundo envolvido aí tá de parabéns. Vocês fizeram um trabalho incrível aí, principalmente de união, de visão e organização que em muitos lugares não se vê, né? Inclusive faz-se de qualquer jeito, né? Empurrando com a barriga. E vocês aí tiveram todo esse cuidado, né? Toda a diferença também de ter na equipe aí pessoas que têm conhecimento. Eu acho que isso colaborou demais para ter o projeto aí de vocês que nesse momento
já é sucesso, né? Vou bater o negócio em 24 horas, não é pra qualquer um, não. De primeira ainda. Pois é. Cara, eu ainda acho ainda surreal pra mim, sabe? Eu Surreal, é isso nunca aí. tive muito envolvido, não achei que ia ser tanto sucesso assim e ainda tô absorvendo, caindo a ficha. É que a gente, na hora de montar a meta, né, a gente tava sendo bem pessimista, assim, de que, tipo, putz, a gente não sabe se a gente vai conseguir vender tanto livro e tal, né? Então a gente foi bem conservador, né, na hora de criar essa meta. Então a gente só pensou, tipo assim, vamos pensar no quanto que a gente precisa para imprimir 100 livros, né? Então a gente imprime 100 livros e aí cerca de R$ 4.000, mais ou menos, que foi a meta de 100%, né? E aí depois que a gente foi batendo a meta, a gente falou assim, a gente poderia ter colocado a meta inicial um pouco maior, né? Mas você foi pelo caminho, né? Vocês foram aí pelo caminho mais seguro, o que tá tudo bem, né? É melhor pra todo mundo. E aí a surpresa foi ter dado mais certo do que o esperado. Mas o caminho seguro, acho que eu também faria, viu? Eu não ia querer colocar o carro na frente dos bois aí pra depois dar Sim. ruim. Pois ainda mais, né? Por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma. Então, ainda mais na primeira viagem de publicação pelo Catarse, né? Já tem outras publicações, mas pelo Catarse ali, com um projeto desse jeito, eu fui totalmente também, voltei por ser no seguro. Mas no final das contas, me surpreendi demais. Tá certo, gente. Eu acho que por hoje a gente já falou demais, já estão aí apresentados e familiarizados aí para os nossos ouvintes. E eu acho que a gente já pode aí, então, falar ao pessoal que a gente se vê na próxima, né? Eu só queria convidar o pessoal mais uma vez aí a apoiar o nosso projeto no catarse.me/livrofractais. Sigam também o nosso perfil coletivo, né? A gente fez um perfil coletivo no Instagram, que é o @primeiroato2022. E sigam a gente também no Instagram, o meu é @JoãoVSGabriel. É o famoso João versus Gabriel. Exatamente. O João contra ele. A gente nunca não conheceu ainda esse Gabriel, mas tenho certeza que quando conhecer ele, eu vou perguntar por que ele tá sempre tretando com o João. Exato. E o seu, Paulo? Fala aí seu arroba pra galera seguir. O meu arroba nas redes sociais, Instagram e Twitter, eu acho que eu uso razoavelmente, não muito, mas às vezes estou por lá. É o @PauloEBK. Ou também Paulo Baier, você vai achar aí nas redes sociais, Paulo Baier. Então, só pesquisar, que eu acho que vai cair. Não é um jogador de futebol, é o escritor. Para ajudar o pessoal aí, eu deixo o arroba aqui na descrição do áudio, aí fica mais fácil. Perfeito. Valeu. Beleza? Então, perfeito. Beleza, Muito obrigado, Rafael. Rafael. Foi uma honra enorme, cara, aí estar conversando contigo, com o João, com toda a galera aí que curte literatura, cara. E emocionado aí e ansioso, cara, pelos próximos passos, pelos próximos episódios aí. E com muitas ideias, cara. Muito obrigado aí, a honra toda minha. E também para avisar nossos ouvintes aí que não esqueça de mandar aí sua pergunta, sua sugestão. A gente está aqui para responder os questionamentos, as dúvidas de vocês e ajudar e aprender com tudo isso. Você pode aí estar fazendo sua pergunta através do Instagram do Escrita Livre, é o Escrita Livre _RA. Pode mandar um direct pra gente lá que a gente vai pegar a sua pergunta e responder aqui também, porque pode ser a dúvida de outras pessoas, beleza? Fechou, então. Fechou, Muito galera. obrigado, meus senhores, e até a próxima. Muito obrigado, até mais.